Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui na página Juntas Somos Mais Fortes, trazendo algumas dicas da Dé para você, para que eu e você possamos nos fortalecer e aprender mais e mais, amém? E hoje eu gostaria de estar falando sobre virtudes, isso aí, sobre qualidades, sobre virtudes que nós mulheres precisamos ter. E a primeira delas, amadas, que eu gostaria de deixar para nós hoje é a primeira virtude que nós precisamos ter em nossa vida, é temer a Deus. Sim, eu e você, nós precisamos aprender a colocar Deus, o nosso Pai Celestial, em primeiro lugar na nossa vida. Se Ele não está em primeiro lugar, nós precisamos imediatamente colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. E também precisamos colocar Ele no centro da nossa vida. Ele precisa fazer parte de tudo. Nós precisamos dedicar a nossa vida, precisamos dedicar tudo a Ele, temendo a Ele, porque é em Deus que nós conseguimos vitórias. Ele tem o controle de tudo na sua vida e na minha vida. Então, a primeira virtude que eu e você precisamos ter é ser mulheres tementes a Deus. Segunda virtude que eu e você precisamos ter, humildade. E eu sei que muitas vezes não é fácil, ainda mais quando se tratam de temperamentos mais difíceis, mais fortes. Mas mulheres, sim, a segunda virtude que eu e você precisamos ter é humildade. Nós precisamos pensar no outro em primeiro lugar. Se você e eu, nós não temos como princípio praticar a empatia. O que é empatia? Eu preciso sentir o que a outra pessoa sente, eu preciso tentar entender a circunstância em que o outro está vivendo. Isso é praticar a empatia, está dentro da humildade. Então, segunda virtude, humildade. Nós precisamos pensar no outro em primeiro lugar, praticar a empatia, sim. Nós precisamos engolir muitas vezes respostas que nos ferem, para estar praticando essa virtude que é a humildade. E nós precisamos, amadas, servir ao nosso irmão, servir ao próximo, sem esperar nada em troca. Segunda dica, humildade. Terceira dica, silêncio. Nós precisamos aprender a silenciar o nosso interior. Geralmente nós estamos vivenciando dias turbulentos, estamos com a correria com o dia a dia, é trabalho, é casa, é os filhos, é o casamento, é lá na igreja, é um curso que você está fazendo e muitas vezes a nossa mente está ali, é um turbilhão, ela não para. E nós precisamos, como virtude, praticar o silêncio. Em primeiro lugar, o silêncio interno, o silêncio interior, porque são nesses momentos de correria, de estresse, de lutas, muitas vezes você e eu estamos angustiadas com alguma coisa. O Senhor, Ele fala, nós sabemos que servimos a um Deus que Ele fala e a sua voz, ela é audível. E para que Ele possa falar, amada, para que Ele possa se expressar, para que Ele possa acrescentar algo na sua vida e na minha vida, nós precisamos ter o silêncio como uma virtude também. E quando fala em silêncio, também nós falamos sobre parar para estar escutando, além de escutarmos a voz de Deus, escutar o nosso próximo. Muitas vezes nós gostamos de falar, nós gostamos de conversar, aconselhar, dar alguns pitacos muitas vezes nas amigas, em alguma parente. Só que na maioria das vezes, amadas, as pessoas precisam falar, elas precisam ser ouvidas. E eu e você, nós precisamos praticar essa virtude também, que é silêncio. Em primeiro lugar, silenciar o nosso interior para que possamos ouvir a voz de Deus e parar em silêncio para estar ouvindo as pessoas. Muitas vezes, amadas, pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas não param para escutá-las, as pessoas muitas vezes não dão tempo de parar, ouvir a história, ouvir o que elas estão vivenciando nos seus dias hoje. E nós precisamos sim silenciar, ficar em silêncio para estar ouvindo também o nosso irmão que precisa muitas vezes desabafar.
Outra virtude também, a quarta virtude, domínio de si. Nós precisamos aprender a falar na hora certa e também nós precisamos aprender a agir. Nós não podemos agir por impulso e isso é o domínio de si. Nós precisamos não agir pelo impulso, pensar, meditar, buscar em Deus antes de qualquer ação. E também, amadas, nós precisamos aprender a falar na hora certa e no momento certo. Amém? Quinta virtude, castidade. Amadas, nós precisamos purificar os nossos relacionamentos entre homens e mulheres. E sim, não falo estritamente no nosso casamento, mas eu falo em relacionamentos fora, com colegas de trabalho, com amigos, com vizinhos, com familiares, e nós precisamos sim purificar os nossos relacionamentos. Como? Cuidando da nossa maneira de se vestir, cuidando da nossa maneira de falar, de nos expressar e cuidando da maneira de como estamos agindo com os homens que nos cercam, convivem conosco. Então, a quinta virtude é castidade. Sexta virtude, ternura. Nós precisamos conseguir manifestar o amor, não só em palavras, mas também em gestos e num simples olhar. Nós precisamos ser ternas. A ternura, ela precisa fazer parte de nós, ela precisa ser uma virtude que compõe todo o nosso ser. E última virtude, sétima e última virtude, e eu posso dizer que ela engloba as demais virtudes, que é sabedoria. Nós precisamos buscar em Deus a sabedoria, amados. Nós precisamos buscar no Senhor, buscar em Deus através da sua graça essa sabedoria, para que eu e você a gente consiga praticar todas as outras virtudes na nossa vida. Amém? São essas 7 virtudes que eu e você, mulher, nós precisamos aprender. Nós precisamos buscar no Senhor, praticar essas virtudes, para que nós também possamos viver uma vida reta e sermos instrumentos do Senhor com essas virtudes todas para atingir as pessoas que convivem com a gente, para alcançar essas pessoas, para ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas também. Espero que essas dicas, essas 7 virtudes, possam aí fazer algum sentido para você, que você possa estar meditando, buscando em Deus, para você, para si, todas essas virtudes. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe.